Vós também ficai preparados. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: E vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para abrir-lhe imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas fiqueis certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombassem a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que se fazem aqui presentes na comunidade Jesus Operário, no nosso bairro do Ataíde, mas também a você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, por impossibilidade de estar aqui. E aí então reza conosco nesta condição aonde você se encontra. Hoje a igreja, no mundo todo, comemora a vida, a passagem, a ressurreição dos fiéis defuntos. O título da missa é Comemoração dos Fiéis Defuntos, porque o centro dela, da liturgia de hoje, aponta para a ressurreição. Fala da ressurreição. E é por isso que para nós tratamos esta condição que os nossos entes queridos que ressuscitaram se encontram hoje. A ressurreição nos permite, graças a Cristo Jesus, que nos glorifica nela, adentrar no reino dos céus. Na mensagem que a Santa Sé ou o Vaticano envia acerca desse dia, o Papa Leão XIV aponta a morte como uma porta no qual todos nós, batizados, iremos passar. Sim, mas ele nos apresenta essa porta que nos direciona para um novo ambiente, graças não à morte, mas à ressurreição do Senhor. Essa é uma certeza que nós trazemos no coração. A ressurreição de Cristo abriu para nós essa porta que nos leva à glória eterna. Seremos nós glorificados, assim como aqueles que adormeceram no Cristo foram glorificados por Ele. Mas é bem verdade, meus amados irmãos e irmãs, que em todas as culturas, sem distinção, sabe? Sem distinção, em todas as culturas se presta alguma homenagem aos falecidos. Isso quer dizer que eles nunca, de forma alguma, caem no esquecimento, quando já não se encontram neste plano. É a nossa natureza, sempre nos lembramos das pessoas que participaram da nossa vida. E trazemos esta experiência junto de nós, dos momentos que vivemos com os nossos pais,
nossos avós, nossos tios, filhos, filhas, irmãos, amigos da igreja, do bairro, do trabalho. Sempre lembramos dele em nossas orações. O diferencial que nós, católicos, apresentamos é que esta lembrança se dá a partir da perspectiva da fé. Sim, é a nossa fé que acolhe as nossas orações, que no dia de hoje nós dedicamos aos falecidos. Lembremos, irmãos, que na nossa doutrina nós não rezamos para os mortos, nós rezamos pelos mortos. E isso se dá porque a igreja, ela é una. A igreja celeste está unida à igreja terrena, essa igreja peregrina. E esses nossos irmãos que já participam da Jerusalém do Alto, viveram a sua fé em Cristo no nosso meio. Eles estão hoje num outro plano, numa outra dimensão. Mas, meus irmãos, fazem parte da mesma igreja. Confessaram e adoram nos céus o mesmo. É o mesmo Senhor que nós servimos, que eles um dia serviram neste mundo. Mas é importante que a nossa fé, ela é uma herança que já vem lá do Antigo Testamento. Nós encontramos em muitas passagens do Velho Testamento alusões acerca de uma vida, uma vida pós a morte. E isso se realiza completamente na ressurreição do Senhor. E com isso, a nossa fé vai sendo desenvolvida, sobretudo a nossa compreensão de vida eterna. Vejam, desde o início da nossa comunidade, das nossas comunidades primitivas, se dedicava espontaneamente orações pelos falecidos, em vista da ressurreição. Com o tempo, esta devoção vai tomando uma proporção. No século VII, começam a surgir as primeiras celebrações voltadas inteiramente para os falecidos. A comunidade reservava orações em que tanto a liturgia da palavra quanto a liturgia eucarística apontassem um grande louvor, uma grande oração, uma grande prece em favor dos irmãos e irmãs falecidos, os filhos da igreja. E aí, numa região chamada Cluny. Cluny é uma região da Borgonha, na França. Sim, naquela região francesa onde se produz vinhos maravilhosos, né? Região da Borgonha. Lá existe uma região chamada Cluny. Cluny sediou um grande mosteiro. Aliás, esse mosteiro está lá até os dias de hoje. Ele data do século sétimo, oitavo, inaugurado pelos monges beneditinos, da ordem de São Bento. E Cluny foi uma experiência muito profunda na vida da igreja, sobretudo na liturgia. Que esses monges beneditinos, que fundaram mosteiros na Europa toda, esses monges de Cluny começaram a dedicar um dia de oração voltada somente para os fiéis falecidos. E o abade do mosteiro de Cluny, ele então estabeleceu a data de 2 de novembro. E não foi à toa. Ele o fez
Porque ele queria, os monges beneditinos queriam associar a comemoração dos fiéis defuntos com a comemoração de todos os santos e santas, que foi ontem. Por quê? Porque para os beneditinos, celebrar a memória dos falecidos é também associá-los ao mesmo estado de vida que os santos e santas desfrutam no céu, na Assembleia Celeste. Então, no dia 1º, eles celebravam a solenidade de todos os santos e santas de Deus. E no dia 2, celebravam a ressurreição dos fiéis falecidos, destacando que ambos, tanto aqueles que foram elevados à dignidade do altar, quanto os fiéis que peregrinavam neste mundo e que colaboravam com a sua fé para a vida da igreja, já se encontravam na morada eterna. E aí então, a igreja passou a assumir, já no século XI, oficialmente no calendário dela, esta comemoração, que surgiu lá no mosteiro de Cluny, na França. Mas, irmãos, como é que nós devemos viver este dia? Como deve ser a nossa reação? Com serenidade. Isso implica dizer que o dia de hoje não deve ser um dia de tristeza, mas de ressaltarmos a esperança e a certeza de que esses nossos irmãos que adormeceram no Cristo, ressuscitaram, assim como ele ressuscitou, por obra e graça do Senhor, para esta vida. Então, nós não devemos aqui ceder à tentação da tristeza. Não, meus irmãos, nós queremos aqui comemorar a passagem dos nossos entes queridos e lembrar da vida deles na nossa história. Imaginem, se nós lamentássemos a perda desses nossos irmãos, ficarmos sempre com esse pensamento, nós não teríamos espaço no coração para poder externar a nossa gratidão a Deus por eles terem existido na nossa vida. E não só isso, ajudados a escrever a nossa história. É assim, ou deve ser desta forma, a nossa lembrança com os nossos entes queridos que já não se encontram aqui. Apresentar a Deus um coração agradecido, numa grande ação de graças. E dizer ao Senhor, muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus entes queridos, que já não se encontram aqui, mas que me proporcionaram tantas alegrias, tantos momentos de emoção, que me ensinaram tanto, Senhor. Quem assim ora, reza, pode ter certeza, compreende que a morte não é, de forma alguma, a última etapa da vida. Não. Ela é esta porta, no qual o Papa Leão XIV nos ensina a compreender, que nos faz em Cristo acessar realidades eternas, maiores do que essa. Então, meus amados irmãos e irmãs, hoje, para mim, que ao final da missa das 9 horas, me dirigi ao túmulo dos meus pais, a sepultura deles, lá no Parque da Paz, não foi um momento de tristeza. A minha oração, diante da sepultura deles, começa com uma grande ação de graças, um agradecimento a Deus, porque eles foram fundamentais. Graças a eles, e eu pude e estou vivenciando essa realidade. E aí, a gratidão primeiramente a Deus, que os deu a vida. Vida essa que eu sou herdeiro. Sou herdeiro, como cada um dos irmãos, da vida dos meus pais. Então não tem o porquê ter tristeza no meu coração. Mas a minha oração continua. É sempre a mesma. Agradeço a Deus e depois agradeço a eles. Mostrando que este filho será sempre um devedor deles na minha vida. Mas
que este ser, que já não encontra a presença física deles, é um homem que busca se realizar nos ensinamentos deles, no testemunho de vida, todos os dias. E aí digo a eles que o tempo que Deus me propiciou na presença deles não foi em vão, não foi esquecido. Tenho lembranças, graças à memória, tenho uma gratidão. E diante deles, da sepultura, dos restos mortais, eu rogo a Deus que um dia, Senhor, me conceda a este indigno servo a graça da ressurreição, aonde eu verei de novo os meus pais, os meus entes queridos, os meus amigos que me precederam. E acabo dizendo, de lá, nunca mais nós seremos separados. Então, irmão, no meu coração não há lugar para tristeza, mas sim para belas lembranças. Um espírito grato a Deus, um ser devedor àquelas pessoas que tanto me amaram e que tanto eu pude desfrutar momentos memoráveis. Hoje não é um dia de tristeza, é um dia de agradecer a Deus pela vida desses irmãos que já não se encontram conosco. Mas tenho certeza, meus amados irmãos, assim que como quando estavam aqui, oravam conosco, lá na Assembleia dos Eleitos, eles dirigem a Deus as suas súplicas por nós, em nosso favor. Sim, nós estamos sempre sob o olhar dos nossos entes queridos. Eu acredito que os meus pais, que se encontram pela minha fé na morada eterna, estão lá, pedindo por mim, pela minha irmã, pela minha família, pela igreja que eles serviram, porque o amor não se esgota, mesmo com a morte. Assim como nós continuamos amando aqueles que não se encontram mais aqui, eles do alto dos céus continuam nos tendo com a sua atenção, com o seu olhar e com a sua fé. Hoje para nós é um momento de celebrarmos a graça de Deus. Para encerrar, quero aqui relatar um acontecimento comigo esta semana. Lá onde eu faço meus exercícios, nesta academia, tem uma senhora muito piedosa. Ela tem mais de 80 anos. E ela faz exercício no mesmo horário que eu. E ela é muito católica, uma mulher de fé. Ela frequenta o santuário de Vila Velha. E ela dizia assim: padre, ao final, já na calçada, nos despedindo, eu, ela e a filha, ela dizia assim: eu tenho muito medo de morrer. Olha que interessante. Eu tenho muito medo de morrer, padre. Por que isso? Mas antes de eu responder, a própria filha dela disse assim: mamãe, a senhora sempre nos ensinou que a ressurreição é o caminho que nós iremos percorrer. Aí então, eu apenas complementei. Eu disse assim: minha irmã, se a senhora se preocupa com a morte, a senhora está desviando a sua atenção àquilo que é o fundamental, a vida. Deus lhe concedeu mais de 8 décadas de vida, e de vida em abundância. Por que então, nessa etapa da sua existência, se preocupas com a morte? A morte não é preocupação nem de Deus, porque o dia que ela bater a nossa porta, e nós devemos estar sempre atentos à vida, Deus irá nos conceder uma glória maior do que essa. Mas aqueles que vão desfrutar dessa glória são os que, como a senhora, vivem
um dia de cada vez. Não se preocupe com isso. Preocupe-se em extrair desta graça que Deus lhe concedeu, que é a vida, as suas maiores realizações. O sentido que estar vivo nos proporciona. Deixe que a morte se resolva com ela mesma. A nós cabe viver. Porque quando esta vida material já não nos pertencer, pode ter certeza, o nosso Deus, o seu amor, irá nos dar uma glória que ninguém mais poderá nos ofertar. E assim viveremos eternamente. Portanto, meus amados irmãos e irmãs aqui presentes, bem como você que nos acompanha, não se preocupe com a morte. Tenha ver bem cada dia da sua existência. Os que já estão no plano do Pai, vivendo na sua presença, estão felizes, realizados. Cabe a nós também continuarmos a história deles na nossa vida, fazendo tudo o que eles de bom nos ensinaram.